Boa noite, tudo bem com vocês? Boa tarde para quem vai assistir gravado, bom dia, né? Pois, mas obviamente eu sempre gosto mais das que participam ao vivo. Eu não gosto das que assistem só gravado, entendeu? Então eu tenho uma preferência para as mentoradas que aparecem ao vivo, rasgado assim na lata, de verdade. Gente, ó, tô vendo carinhas novas. Olha a Lau aí, vindo pela primeira vez, né? Valquíria, Suelen, bem-vindas, viu, meninas? Eu sei que vocês estão meio assim, pegaram o bonde andando, mas logo depois da nossa reunião de planejamento, eu vou situar vocês e aí vocês vão ficar super por dentro de tudo, tá bom? E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, mas é muito especial mesmo, gente. Inclusive porque ela Mesmo, está tendo escutar. um marco aqui na Level. Deixa eu ver, tem algum áudio aberto. Por quê, Valéria? Porque ela é uma mentorada dando aula na Level. Olha que beleza. E isso quer dizer que abre precedente para vocês também. Então, eu estou de olho em cada uma. Eu vou vendo ali a expertise de cada uma, eu vou vendo no que cada uma pode contribuir, e de repente vocês podem vir aqui, como veio a nossa querida Alessandra Lorenzon, que vem hoje falar diretamente do Rio de Janeiro sobre o chat GPT, gente. E por que que a gente está trazendo essa temática aqui? Quem já ouviu falar do chat GPT aí pelas redes sociais, coloca no chat aí para mim. Ah, que o chat GPT ajuda na produção de conteúdo, que o chat faz todos os posts sozinho para gente, que a gente não precisa fazer mais nada, que faz petição. Calma, calma, né? Claro que a Ale vai falar melhor para vocês hoje sobre as boas práticas da utilização deste chat GPT, né? A Lau falou que já começou a usar. Então, dá para a gente usar, dá para a gente explorar bastante isso, mas com muito cuidado também, porque a nossa advocacia, a gente precisa ter certeza do conteúdo que a gente vai propagar aí nas redes sociais, né? Então, simbora, aproveitem bastante. A Ale vai se apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, né? Porque ela já está há um tempinho aqui com a gente na Level e também já foi no GSA, teve gente que já a conheceu pessoalmente, né? Ale, eu quero te agradecer por você estar aqui hoje, agradecer pela disposição de sempre e dizer que é um prazer te receber aqui, viu? Não só como mentorada, mas hoje como a prof. E a gente vai te sugar até a última gota, perguntar tudo que a gente puder aqui. Você deixa? Com certeza, Val, eu que agradeço imensamente você estar abrindo, né, esse espaço e espero que tenham várias mentoradas para dividir com a gente a expertise de cada uma, né? Então, fico aqui à disposição, meninas. O que a gente não conseguir esclarecer por qualquer motivo aqui, eu estou no grupo do WhatsApp da Level, tem o meu direct, então, assim, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Então, Val, a gente já pode começar? Você quer esperar mais alguns minutinhos? Pode Já ficar à vontade, Aleja. Vamos começar porque as meninas aqui sabem que nós somos pontuais. Então, pontuais. na Exato. medida que elas vão chegando. Fica à Então, vontade. meninas, eu tenho essa apresentação para poder dar um caminho para a gente. Como a gente vai treinar o nosso chat? Eu vou falar chat porque toda vez que eu vou falar chat GPT, não me perguntem por que não sai. Então, a gente fala chat que todo mundo entende não tem problema. Vou falar quem sou eu, rapidamente. Né? Eu me chamo Alessandra Lorenzon, sou advogada desde 2002. A gente fala baixinho, porque aí vai fazer conta, né, gente? Vai ver quantos anos aí, né? Aí a gente abafa. E
eu não atuo na área de previdenciário, tá? Não faço previdenciário, mas sou controle jurídico, sou muito focada na gestão, e por esse motivo que eu me conectei tanto com o Val, porque independente da área que a gente atue, a gente precisa ter uma gestão. Então, sigo Valéria, todos os ensinamentos, sou mentorada dela com muito orgulho, mesmo não sendo previdenciarista, né? Mas eu falei, eu consigo ter muito proveito dentro dessa mentoria, mesmo não atuando na área, né? Sou mentora e consultora de advogados, ensinando ferramentas digitais, como você ter um escritório digital moderno, mesmo que você já tenha um escritório físico, ou se você pegou sua carteira agora e não tem como fazer um investimento, também ensino como você pode ter um escritório 100% digital, e a consultoria é mais direcionada à área de controladoria jurídica, que é um braço da gestão, né? Eu brinco que a controladoria jurídica, né, é o coração. Eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né, gente? Desculpa. Mas a controladoria jurídica é o coração do escritório. Então, faz parte da gestão. Qual é a minha missão? A minha missão é trazer para o nosso mundo do direito, da nossa advocacia, o que é uma advocacia 5.0. Saber esses pilares modernos que a gente chama da advocacia, que é o quê? A gestão ágil, a tecnologia, o legal design e, claro, o sucesso do cliente. O sucesso do cliente, eu tenho uma história muito forte com o atendimento ao cliente, a experiência do cliente. Então, não tem como não ser um dos meus principais pontos de missão, né, aqui da nossa aula. E o que a gente vai falar nesse encontro de hoje? Eu vou apresentar aqui rapidamente o que é o ChatGPT, como é que a gente vai aplicar possibilidades, tá, de aplicação dele no campo jurídico, as estratégias de criação de prompts, as estratégias para melhor prática jurídica utilizando essa ferramenta e as estratégias para criação de conteúdo, que na minha opinião, ele ajuda muito nesse quesito. Só vou fazer um adendo, meninas, acredito que aqui a grande maioria, por sermos da Level, todo mundo a gente já se segue, mas vou pedir para vocês, quem quiser tirar foto, marcar a minha Valéria e colocar nos stories para a gente disponibilizar todo esse material aqui em PDF para vocês. Então, vou falar para vocês o meu Instagram da Valéria, vocês já sabem. O meu é @alelorenzon.adv, tá? Então, quiser, tira foto, marca a gente, que a gente manda esse material para vocês. Então, vamos lá. O que é o ChatGPT, tá? É uma abreviação, sabe? A gente sabe que a maioria das coisas em inglês, né? Então, fala de Generative Pre-Trained Transformer. O que isso quer dizer? É uma linguagem generativa desenvolvida para ser transformada, treinada e transformada. A oficial eu digo oficial porque hoje já temos várias outras formas de inteligência artificial, tá? Temos da Microsoft, o Google está desenvolvendo uma. Então, hoje, a mais conhecida é da OpenAI, que é o Chat. E como é que ela foi desenvolvida? Ela foi desenvolvida justamente com base no nosso cérebro, no nosso neurônio. Só que como a tecnologia, é claro que é potencializado. A estrutura é a mesma estrutura neural do nosso cérebro.
só que tem uma outra velocidade por ser tecnológico. E aí, o que a gente vai fazer? O primeiro ponto, eu vou repetir isso algumas vezes aqui, porque é muito importante. O chat não é Google, tá? Você precisa saber o que você está perguntando, o que você está conversando com ele. E outro ponto, quando a primeira ferramenta que eu tive de conversa de uma forma digital, vamos colocar assim, o primeiro foi o ICQ, que eu não tive acesso. A segunda foi o MSN. Isso final dos anos 90, início dos anos 2000. E aí foi evoluindo. E hoje aqui, quero que vocês me respondam aí no chat. Hoje, aqui, quem consegue trabalhar ou viver sem o WhatsApp? É uma forma que a gente tem de se comunicar. Foi a evolução do ICQ, do MSN. Hoje, qual é a fonte de busca que a gente tem? É o Google. Isso lá no ano 2000 não existia ainda. A gente ainda usava enciclopédia. Então, eu trago essas analogias aqui para vocês entenderem que hoje é relativamente novo, que seria o chat, já ele vai estar inserido na nossa rotina, como essas ferramentas que eu acabei de falar para vocês. O Google, o WhatsApp. Então, o quanto antes a gente aprender e a gente utilizar essa ferramenta, mais expertise a gente vai ter e mais velocidade. A gente vai estar na frente de muitos outros colegas que não sabem utilizar essa ferramenta. Então, assim, passada essa situação de que o chat não é Google, que você precisa saber o que você está falando com ele, tá? Você vai ter uma forma, um texto de entrada, ele vai processar e ele vai te dar uma resposta. Se você não souber o que você está falando, o que você está perguntando, nem sempre a resposta vai ser adequada. Por quê? O processamento interno dele é baseado em informações, a versão gratuita, tá? Até 2021. E por informações que foram alimentadas no sistema. Então, se você treinou, tanto que o nome desse encontro é como treinar, se ele foi treinado com informações que não são as reais, ele vai te dar uma resposta que não é a real. Então, a gente precisa saber, não tem como. Vou trazer um exemplo, se você não sabe como fazer uma contestação, não adianta você escrever aqui no chat, elabore uma contestação XYZ. Ele vai até fazer. Só que você não vai saber se está certo ou errado, porque você não tem o conhecimento. E isso é uma premissa que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas é importante. E aqui, vou trazer um pouquinho só da história. A primeira inteligência artificial foi através de reconhecimento de voz e para jogar xadrez. E o modelo da inteligência artificial é baseado no nosso cérebro, nas nossas bases neurais. O primeiro chat, ele surgiu em 2018. E aí, se você notar, ele foi tendo uma evolução anual até 2020, deu uma parada, até que teve o boom dele ano passado, em 2022, e aí agora, em 2023, a gente já tem o chat 4.0, que foi lançado agora em março desse ano de 2023. Essa versão 4.0, ela é a versão paga. E qual é a grande diferença? Eu vou trazer algumas, vou trazer
pelo menos 3 diferenças da versão paga e da versão gratuita. A versão paga, ela tem um custo mensal de $20. Então, a gente vai colocar, com o IOF, girar em torno de R$ 120. O que ela te traz? Ela te traz respostas numa velocidade maior, ela te traz integrações com várias outras ferramentas. O gratuito também traz, só que, evidentemente, o pago te traz uma gama maior, que a gente chama de extensões, tá? E a terceira diferença é que ele agora consegue fazer buscas na internet. Então, ou seja, ele não fica restrito à base de conhecimento dele. Ele consegue fazer busca de informações na internet. E aí, agora, em maio de 2023, a gente tem o aplicativo do chat, que está disponível só para iOS, só para iPhone, para Android, Windows, para outros ainda não foi disponibilizado. E falo para vocês terem atenção, tá? Porque tem vários aplicativos falando que é chat e não é o oficial da OpenAI. E por que é importante a gente falar sobre isso? A gente não sabe a procedência desses outros aplicativos, digamos assim, e a chance de ter um vazamento de dados, de ter algum tipo de hackeamento, é muito maior. Então, se for usar o aplicativo, a gente aqui direciona para que seja o aplicativo oficial da OpenAI. Tá? E aí, vocês devem estar se perguntando, como saber se o chat é realmente útil para mim? Porque a gente já cansou de ouvir tudo. Ah, porque o chat vai substituir o advogado, porque o chat vai substituir. Não é bem assim. Eu vou trazer aqui para vocês os pontos que, sim, é uma ferramenta que vai nos ajudar, que vai otimizar, sim, muitos pontos do nosso escritório, da nossa advocacia, mas ele não substitui o nosso pensamento, não substitui o ser humano, tá? Então, vou trazer aqui algumas possibilidades para a gente usar o chat. Eu, como uma boa controller, vou puxar sardinha de novo, né, gente? Não tem jeito. Vou ter que puxar sardinha para o meu lado, que é o quê? Planejar a rotina diária. Alessandra, como é que eu vou planejar uma rotina diária com o chat? Vou trazer um exemplo aqui. Vocês precisam fazer 12 requerimentos administrativos junto ao meu INSS do benefício BPC Loas Idoso. Você vai colocar no chat. Preciso dar entrada em 12 benefícios BPC Loas Idoso até dia 10 de julho, sendo eu e mais 2 advogados trabalhando 3 horas por dia só nessa demanda. E aí ele vai pegar e vai te fazer a divisão do que cada um vai fazer, em qual horário, quanto. Isso facilita. É um caminho. E aí você pode, cada vez mais, ir abastecendo ele de informações. Eu trouxe aqui esse exemplo de você fazer esses requerimentos administrativos, mas você pode colocar, você pode agregar a sua agenda pessoal e colocar. Coloque nos intervalos de tantas horas as atividades X, Y, Z, e ele vai montar a tua agenda. Então, é uma ferramenta que a gente consegue planejar, estabelecer rotinas e consegue linkar com o Google Agenda. Formular projetos e planos. A ideia é a mesma. A gente vai colocar aí quais são os objetivos e quanto tempo para executar, quem são os responsáveis, e assim ele vai desenhando. E você pode pedir para ele fazer em forma de tabela, ele fazer em forma de tópicos, você direcionar como é que ele
que você quer que ele te responda. Aí a gente começa a entrar, né, onde a gente sabe que ele está sendo extremamente utilizado, que é na criação de conteúdo. E aqui a gente fala um pouquinho antes da criação de conteúdo, é ajudar na criatividade. Aqui a gente pode pedir para ele montar a nossa persona, a gente descrever como a gente imagina que é a nossa persona e ele fazer todo o mapeamento. A gente pode pedir para ele fazer um mapeamento dos nossos concorrentes. A gente pode usar ele de uma forma estratégica. E aí, é claro, a gente pedindo esse mapeamento, a gente vai conseguir ter uma ideia do que é feito e pensar de uma outra forma. Quais insights ele gera? Quais outras ideias inovadoras a gente pode ter com base nas informações que ele traz? Texto em outros idiomas. A gente quer escrever uma tese para uma outra universidade, a gente vai escrever um livro, ele consegue. Você consegue utilizar essa ferramenta para ele fazer essa tradução, fazer correção de texto, fazer correção gramatical. Então, isso também facilita bastante. Análise de dados, também puxando sardinha, né, para o lado de controladoria. Você consegue, se você alimentar as informações no chat, pedir para ele fazer essa análise. Muitas dessas funcionalidades, por exemplo, essa análise de dados, a gente pode fazer ele simplesmente dentro do chat, ou a gente pode colocar alguma extensão. E aí, claro, quando você coloca alguma extensão, vai, digamos, melhorando a resposta. E aí, a gente, linkado com a criatividade, é a gente criar o nosso conteúdo do Instagram, do LinkedIn, enfim, de qualquer rede social que a gente queira trabalhar. YouTube, a gente pode pedir para ele escrever roteiro, escrever script, escrever post, enfim. E tem infinitas possibilidades para a gente utilizar essa questão especificamente de criação de conteúdo. Porque aí, mais uma vez, você pode começar analisando, pedindo para ele fazer a estratégia de geração de conteúdo. Isso é um pouquinho mais complexo, mas é possível. Você não precisa simplesmente mandar para ele fazer um comando e pedir para ele fazer os teus stories. Escreva 5 stories sobre XYZ. E agora a gente vai entrar nas boas práticas. Como o Val falou, eu vou trazer aqui alguns pontos que eu acho importante sinalizar. Eu podia vir aqui e dar para vocês o comando pronto. O prompt, a gente chama prompt, é o nome do comando que a gente dá no chat. Posso disponibilizar o que eu tenho e que funcionou, que para mim funciona? Posso, sem problema nenhum. Só que nem sempre o que funciona para mim vai funcionar para vocês. Então, o que eu prefiro? Mostrar para vocês qual é a melhor forma de você construir esse prompt. Você saber qual é a anatomia de construção desse prompt. E aí você vai conseguir, tendo essa base, você vai conseguir fazer o que você precisar dentro do chat. E aí, para isso, a gente precisa ter algumas habilidades bem latentes, tá? Para usar o chat. O primeiro é o pensamento crítico. Tá? Você precisa formular bem as perguntas. Não adianta, vou fazer uma analogia. A gente senta para tomar um café. Eu e Valéria, a gente sentou, vamos tomar um café. Aí eu sento no café com Valéria e pergunto assim, Val, e aí, como é que está a vida? É uma pergunta genérica. Ela vai poder me responder qualquer coisa. Ela vai poder me responder do escritório, vai poder responder da filha, do marido, das férias. Eu fiz uma pergunta genérica.
E aí ela vai me responder o que ela achar que é pertinente. Eu não fui específica, eu não direcionei, eu não perguntei, Val, e aí, como é que está lá a rotina do escritório? Como é que foi as suas férias? Sua filha na escola? Não, eu fiz uma pergunta ampla, e ela vai me dar uma resposta que ela achar que é a correta. Agora, se eu sento num café e viro para a Val e falo assim, Val, vamos tomar um café? Eu fui específica, vamos tomar um café. Ela vai virar e vai me falar, Alê, não vou tomar um café, vou tomar um chá, vou tomar um suco, porque eu não tomo café após as 15 horas, porque eu tenho sono. Você nota a diferença? Quando você faz uma pergunta genérica, ele vai te dar uma resposta e nem sempre é o que você precisa. E quando você faz uma pergunta específica, direcionada, a chance de você receber uma resposta próxima ou ser a resposta que você realmente quer aumenta. Então, esse pensamento crítico é na hora de você formular as perguntas. Como é que você vai formular essas perguntas? Aí a gente vai para o próximo ponto. É uma comunicação eficiente. Adianta você escrever sem ponto, sem vírgula, sem... Ele não vai entender. Você precisa utilizar uma comunicação para que você receba a resposta correta. Se são vários tópicos, enumere os tópicos. Dê um espaço de uma linha para outra. Use a pontuação. Isso vai facilitar o entendimento dele. Outro ponto é o senso crítico. Tem o pensamento crítico e tem o senso crítico. O senso crítico é para você analisar a resposta. Por quê? Porque o chat te respondeu que é verdade. E eu já expliquei para vocês que a resposta que ele dá é com base em dados que ele tem. Então, nem sempre o que ele tem ali de dados armazenados são os corretos. Então, você precisa ler a resposta e ter um pensamento cético. Olhar, analisar o que ele está te respondendo. E aí, a empatia, que é a habilidade, né? A empatia e inteligência emocional. Eu digo que são as habilidades top de todos. Todas as profissões, a gente tem inteligência emocional e tem empatia, eu acho que é indiscutível. E ter a empatia. Entender, a gente precisa entender que qual é a preocupação, mesmo que nós sejamos um cliente, a gente entenda como se comunicar com o chat, como expressar qual é a nossa necessidade, qual é a nossa preocupação. E aí avaliar a resposta que ele dá, se é uma solução que, ok, é possível. Vamos seguir aqui nas boas práticas, prestando atenção sempre nas respostas. Né? A precisão. A gente precisa verificar a precisão das informações. Então, quando eu falo aqui para vocês, vou pedir para o chat escrever uma contestação para mim. Para eu verificar a precisão, se ele vai trazer o artigo correto, se ele vai trazer o enunciado, a jurisprudência. Vocês concordam que vai me dar muito mais trabalho eu ficar pesquisando se aquela informação que ele trouxe é precisa do que eu sentar e escrever? Então, assim, trazendo o exemplo da contestação, a gente pode, sim, falar para ele, chat, eu vou falar lá na frente o comando certinho para a gente fazer isso. Escreva um parágrafo XYZ contendo as informações, utilizando a linguagem jurídica para uma contestação. É diferente. É diferente você pedir para ele elaborar uma peça inteira. O segundo ponto é exatamente essa questão de estar completa a resposta. Se você não fizer a pergunta
a conversa correta, e muitas vezes, mesmo que você utilize todas as dicas que eu vou dar aqui, às vezes, ele não te dá a resposta correta. Você tem que pedir para ele reformular algumas vezes e ainda assim não vai ficar 100%. Ele otimiza, ele ajuda, mas ele não eu digo que não tem a bala de prata no chat. Não tem. É treino. Você vai treinar aí. Então, você vai falar, vai pedir para ele refazer, vai falar, não é assim, por favor, refaça a resposta tal, o parágrafo X, e você vai treinando ele. Terceiro ponto é verificar a gramática e a coerência de quando ele te dá a resposta. Quantas vezes eu já pedi para ele escrever alguma copy para a gente fazer um Reels, para a gente fazer um post, e ele repete 300 vezes a mesma palavra. E aí, na hora que você lê, você fala, gente, que coisa chata. Repete 10 vezes a mesma palavra. E aí você precisa dar uma reformulada no que ele escreve. Pega a ideia geral, tira a repetição de palavras, ou você ainda pode pedir, chat, reescreva, não repetindo tantas vezes a palavra X. Ele faz. Então, é importante também a gente ter essa visão. E aí, verificar a fonte de dados que ele vai trazer. A história da jurisprudência. Se ele te traz uma jurisprudência, você não vai saber de cabeça se aquele número de processos daquele tribunal, se aquilo é real ou não. Você vai ter que fazer uma pesquisa e entrar no tribunal e olhar se realmente aquela jurisprudência é daquele processo, se é realmente o texto que ele trouxe para você. Espera aí que agora não vai. Foi. Lê, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você continuar rapidão. Você sabe qual que é o íconezinho para poder baixar o chat GPT no iPhone? Porque todos os que eu tentei aqui deu versão paga. Vê se você enxerga. Peraí. É esse branquinho aqui. É esse preto e branco, né? E branco. Tá, beleza. Gente, já vai baixando aí, gente. Tá. Depois eu vou botar aqui, ó, já vou botar logo, porque olha só, se vocês jogarem no Google, meninas, colocar OpenAI, ChatGPT, se você colocar no Google, ele não vai te direcionar para a página do chat. Se vocês pode fazer o teste aí que vocês vão ver. Então, eu vou colocar aqui já no chat para vocês qual é a página certinho que vocês precisam clicar para fazer o cadastro. Tá? Botei aí no chat. Para quem não tiver cadastro, já no próximo slide eu vou mostrar para vocês que é bem tranquilo para a gente fazer esse cadastro e a gente começar a usar. Agora, seguindo nas boas práticas, eu vou trazer os cuidados éticos. Nós somos advogados, gente. A gente precisa ter um cuidado muito grande nessa questão de ética. Então, é aquilo. Fazer a revisão humana. Gente, já tiveram decisões na Europa e nos Estados Unidos que o advogado, que uma pessoa copiou e colou a resposta do chat sem fazer nenhuma revisão, sem fazer nenhuma alteração. Gente, não pode. Não pode. Por isso que eles foram condenados. Então, assim, ele serve, sim, para otimizar, sim, você pode usar para gerar documentos como base, mas você precisa ter a revisão. Você precisa colocar ali o que você realmente precisa. Eu até hoje não tive uma resposta do chat que fosse, caraca, perfeita. Copia, cola e vai. Até porque a gente não pode copiar e colar. A gente sempre tem que fazer alguma adequação. Privacidade, gente. LGPD. A gente não vai pegar e colocar
pedir para ele elaborar um contrato, uma procuração, o que seja, e colocar os dados dos nossos clientes. Pede para fazer uma procuração, um contrato, que seja, mas não coloque ali os dados do cliente. Os vieses. Claro, esses vieses a gente não pode, de forma nenhuma, utilizar linguagem, mesmo que subjetiva, que possa ser discriminatória de qualquer maneira. Então, a gente também precisa ter esse cuidado. E com as respostas que ele dá. Tanto a gente quando escreve, como a gente também analisar quando ele responde. Tá? Respeitar os direitos autorais. Vai também para a história ali da revisão humana, que a gente não pode copiar e colar, mas essa questão dos direitos autorais. Vou falar da minha área, tá? Vou pegar aqui responsabilidade civil do Silvio Caparema. Vou pegar e vou colocar aqui, vou mandar o chat fazer um artigo. Não posso pegar e publicar esse artigo. O texto é do Silvio Caparema. Ele, ok, ele pode fazer um resumo, ele pode fazer um artigo, ele pode mandar o formato, mas o direito autoral ainda assim é dele. Então, não faz sentido. Ah, pode pedir para ele fazer um resumo para você estudar? Pode. E você não pode publicar como se fosse da sua autoria. E ser ético, né? Como Valéria fala, e eu, como mentorada, repito, modelo a Valéria com muito orgulho, o óbvio precisa ser dito. Então, você precisa ser ético. Você não pode usar essa ferramenta para fins ilegais, para você manipular documentos falsos, manipular informações. E aqui é a tela, eu já coloquei ali para vocês o site para vocês fazerem um cadastro. E aqui eu coloquei um passo a passo bem resumido. Ele está todo em inglês, né? Mas você, depois que você faz o cadastro, você pode colocar ele em português, tá? Então, aqui você vai colocar, se você não tem conta, você vai fazer o sign up, que é o cadastro, vai colocar o seu e-mail, vai colocar a sua senha, e aqui tem algumas opções de você fazer o cadastro rápido. Através do Google, através de uma conta da Microsoft, né, tipo um Hotmail da vida, e através da Apple. O meu é Gmail, então eu sempre faço com a minha conta do Google, e aí você cria uma senha e vai fazer o teu login. Essa tela aqui é a tela. Você fez o cadastro, fez o login, essa tela aqui que você vai aparecer. Aqui, nesse canto esquerdo, é o histórico de tudo que você conversou comigo. E você pode acessar a qualquer momento. Fica aqui disponível. Então, você vê, se você rolar para baixo, vai ter todas as suas conversas. E para você fazer o bendito do prompt, da pergunta, da conversa, porque cada um fala de uma forma. Você vai escrever aqui, ó, onde tem esse send a message. Você vai escrever aqui e vai clicar aqui na setinha, no enter, do jeito que você quiser. E quando você já tiver uma conversa aberta e quiser abrir uma nova, você vem aqui nesse mais e coloca New Chat. E agora eu vou trazer para vocês a anatomia. São 10 passos para você entender qual é a melhor forma de você se comunicar com o chat. Tá? A primeira é a clareza. O seu comando precisa ser claro. Não tem como você colocar ambiguidades dentro do mesmo comando, porque ele vai confundir. O chat é uma inteligência artificial baseada em dados, em situações repetitivas.
ele ainda não tem essa inteligência de, se for isso é isso, se for aquilo é outra coisa. A gente precisa separar, deixar claro para ele. E aí eu trouxe alguns exemplos. Mesmo a analogia que eu fiz lá do café, a mesma coisa aqui. Uso ruim. Fala aí daquela coisa do contrato. Gente, se alguém fala aí daquela coisa do contrato. Que coisa de que contrato? Precisa ser específico. E aí você tem que direcionar. Explique o conceito de um contrato bilateral aonde? No direito civil. Segundo ponto, o contexto. Você precisa dar para o chat o contexto para que ele modele aquela resposta. Então, você pode passar para ele exemplos, situações e pedir que ele modele aquele formato. Então, aqui, outra situação. Quais são os prazos? Prazos de quê? Da onde? Você tem que direcionar. Quais são os prazos para contestação do processo civil brasileiro? O 3, especificidade. Ser específico. Você precisa direcionar ele da forma mais detalhada possível, para que ele consiga te dar a resposta. Ao mesmo tempo que você precisa ser específico, você precisa ser objetivo. Então, aqui no quarto ponto, como é que você vai ser objetivo? Pronto. Quais são os argumentos a favor e contra a proteção rigorosa dos direitos autorais? Está sendo objetivo. Você não vai... A pergunta, se você notar a pergunta que a gente não recomenda é: por que a defesa dos direitos autorais é tão importante? É subjetiva. Ele vai poder te falar inúmeras situações. Então, a gente precisa ter essa objetividade. O foco. A gente entender o que a gente quer com essa conversa. Qual é o objetivo central? Focar, não ficar devaneando. Então, se o objetivo central dessa conversa é você falar sobre o princípio do contraditório, você tem que focar nisso. Você tem que direcionar para ele e falar. Explique o princípio do contraditório dentro do processo penal brasileiro. E ainda você pode colocar atual, o ano, para direcionar para ser cada vez mais focado. O formato. O formato, você pode direcionar se você quer uma lista, se você quer um resumo, se você quer uma explicação detalhada, se você quer um parágrafo. Enfim, você vai direcionar para aí. O 7º ponto é a limitação de palavras, que isso facilita bastante na hora da gente gerar o nosso conteúdo. Por quê? Porque a gente sabe que o Rios é 1 minuto e 30, né? Mais ou menos isso. E aí, se você sabe quantas palavras você fala em 1 minuto, você já direciona aqui para ele. Escreva, aqui no exemplo, tá? Explique a Lei Geral de Proteção de Dados em até 150 palavras. E aí você já vai ter ali, ó, resumido. O passo 8 é muito importante. Você direcionar o tom que você quer que tenha a resposta. Se você quer que tenha um tom acessível, quando a gente fala para cliente final, principalmente no previdenciário, a gente precisa falar de uma forma simples, de uma forma acessível. Não adianta a gente querer falar de uma forma super formal, usando o juridiquês. Então, a gente pode dar esse caminho para ele. Você pode utilizar o tom amigável, profissional, jurídico. Eu uso muito a história, peço para ele usar o tom do storytelling. E ele vai. O 9 são as referências, que aí a gente precisa dar
Rapidinho, para não perder essa pergunta. Gente, vocês viram o que ela falou? Tem como a gente pedir a resposta no tom de storytelling. Isso vai ajudar muito na produção de conteúdo. Porque às vezes vocês têm dificuldades nessas narrativas, em contar histórias. E aí o que eu ia te perguntar é o seguinte: a gente põe essa expressão no tom de storytelling mesmo? Isso. Eu vou fazer um exemplo para você ver. Você pode colocar storytelling, você pode colocar copywriting, vai depender do contexto. O storytelling eu uso muito para os stories, Sim. né? E o copywriting eu uso muito para o estático, para a legenda. Perfeito. A gente já consegue ir, mas é essa palavra, tá? Dica de ouro, viu, gente? Se vocês não pegaram, dica de ouro, verdade. São essas palavras. As referências. Foi? Posso seguir? Quer tirar mais algum? Foi? Pode ir, obrigada. As referências. A gente pode inserir referências. Por exemplo, escreva um parágrafo de um contrato falando sobre a diferença da prestação de serviço e um contrato de empreitada. Você está trazendo dois conceitos para ele e está direcionando o que você quer. Você quer que ele faça a distinção dessas duas formas de trabalho. E aí o 10 é a revisão, né? A gente precisa ler tanto a pergunta, se está com sentido, porque quando a gente monta essa pergunta, a conversa, muitas vezes na nossa cabeça está com sentido, porque foi a gente que fez. Então, a gente, na nossa aceleração, a gente vai, come vírgula. Quantas vezes eu estou escrevendo no WhatsApp como palavra? E outra, né, gente? Eu uso óculos, não estou usando aqui, mas assim, eu uso óculos. Então, às vezes, eu estou escrevendo no WhatsApp sem óculos, porque eu me recuso a aumentar a letra. Eu falo, gente, não aceito, não aceito. Vou botar o óculos. Só que às vezes a gente está na rua e não consegue. Quantas vezes a gente digita errado, a gente não coloca uma vírgula, a gente troca. Né? Na nossa vida acontece. Só que quando a gente faz isso no chat GPT, gente, só para vocês virem, eu falo chat GBT. Por que eu falo chat GBT? Eu não sei. Tá? Não sei, já tentei, já fiquei repetindo 300 vezes. Não vai, então vamos falar chat, que aí aceita que dói menos. Você consegue reler, fazer essa revisão, porque se você manda escrito fora do contexto, ele não tem a mesma inteligência que a gente. Ele não vai conseguir entender a mensagem que você está passando. Então, é importante você revisar antes de você apertar o enterzinho, a setinha ali, para ele poder te dar a resposta. E para quem já usa o chat e gosta, tem aquelas integrações que eu falei, algumas gratuitas, outras pagas, e sim, otimizam muito a nossa vida, tá? Otimizar, ele pode fazer o link com o Google Drive, tem o link com o WhatsApp, que é pago, mas assim, eu já fiz o teste, tá? E é um custo-benefício, digamos, salgado, mas se quiser testar, vale a pena. Você pode fazer o link com Excel. Tem, assim, diversos. Depois, se vocês quiserem também, eu posso disponibilizar algumas dessas extensões que a gente usa para vocês testarem, verem o que vocês gostam. Mas tem muita, muita, muita coisa. E aí, agora a gente vai falar como treinar o meu chat GPT. Para quem não tem filho, gente, eu trouxe esses dragões porque tem um filme que é Como Treinar o Meu Dragão. Então, eu faço uma analogia com o chat. A gente precisa treinar o nosso chat, né? E o meu chat vai ser diferente do seu, vai ser diferente, não tem um chat igual,
Tá? Cada um vai dar uma resposta mediante as informações e a forma que você pergunta. Então, esse é um outro ponto. Por que que eu não trago o prompt pronto? Porque quando você usa o copia e cola da pergunta, do questionamento, enfim, da conversa, a chance de vir uma resposta igual é grande, porque a base de dados é a mesma. Agora, se a sua forma de perguntar é diferente, a resposta também vai ser diferente. E aí, essa é uma dica de ouro. Você conversar com ele como se ele fosse um de nós. Conversar, eu agradeço. Quando ele me dá uma resposta, eu falo, muito obrigada. Boa noite, até logo. E ele agradece, você fala, Alessandra, você está louca. Você está conversando. Eu falo, gente, é a função dele. A função dele é essa. Então, e quando você entrar, e vou te falar, o aplicativo ainda é mais legal do que no computador. Porque no aplicativo, ele te pergunta, ele interage com você. No computador, o máximo que ele te pergunta é quando você pede para refazer a resposta, e aí ele te pergunta, foi melhor, foi pior ou foi igual? Só isso. No aplicativo, não. O aplicativo é mais legal. E aqui, de uma forma assim, eficiente. Aqui também eu vou falar assim, é o ouro. É o ouro. Como é que você vai fazer o prompt eficiente? Primeira coisa, você vai falar para ele como você quer que ele se comporte. Quem ele é? Qual é a persona dele? Ele é o quê? Ele é um advogado? Ele é o quê? Ele é um especialista em marketing jurídico? Você vai direcionar como é que você quer que ele se comporte. Então, quando a gente vai fazer a nossa criação de conteúdo, já começa daí. Se comporte como um especialista em marketing jurídico. E aí você faz o quê? A tarefa. Você diz para ele o que você quer que ele faça. Você vai falar, ou eu gostaria que você escreva um cronograma de 30 posts estáticos para o meu Instagram relacionados a direito previdenciário. Aí eu já puxei, né? Eu já fui direto. Que é seguindo tais parâmetros. Quais são os parâmetros? Posts estáticos para Instagram. Como eu faço direito previdenciário utilizando. Travou, né, Larissa? Travou? Travou aqui para mim. Deu uma travadinha, Lê. Voltou? Voltou, parece que voltou. Voltou? Tá bom. Vocês ouviram até onde? Você parou aí no seguinte, tais parâmetros. Quais os parâmetros a seguir aí? Falar. Estáticos no direito previdenciário. Isso. Esses são os parâmetros. E aí, qual a forma que você quer que ele te entregue? Utilizando o copyright. Por quê? Porque aqui a gente está pedindo para ele fazer o quê? Post estático. Nada impede de você pedir para ele utilizar a linguagem do storytelling para o post estático. Isso é de cada um. Eu priorizo o storytelling para reels e para stories. E o copyright para o post estático. Mas nada impede de você usar de forma diferente. Vai depender da forma da sua estratégia de marketing. Né? E aí aqui a gente vai falar as dicas. O objetivo. Você precisa dizer para ele qual é o seu objetivo. Se for alguma coisa muito complexa, quebre em um passo a passo. Não adianta você escrever um texto gigante, porque não vai sair a resposta que você quer. Experimente. Você
precisa testar. E outra, não é testar só uma vez, é treinar. É igual uma criança. Você falou uma vez para a criança, ela aprende? Não aprende. Você tem que falar de novo, você tem que falar de uma outra forma, você tem que pensar na forma lúdica para poder falar. Você tem que treinar, você tem que experimentar as formas. Você vai mudando, vai falando para ele o que você não gostou, aonde você quer que ele mude, por que você quer que ele mude, que ele vai se moldando. Dê exemplos. Se você, hipoteticamente, caraca, eu vi um post, sei lá, da Valéria que eu achei a copy maravilhosa. Você pode pedir para ele usar como modelo. Ele não vai copiar, é usar como modelo. É diferente, a gente não está falando para ele copiar. Tá? E outra, você pergunta para ele. Quando a gente está aqui, que eu estou explicando alguma coisa, eu não pergunto, eu falo, gente, entendeu? Tem alguma dúvida? Posso prosseguir? É a mesma coisa. Você vai perguntar para ele. Você vai falar. Você compreendeu? Você precisa de mais alguma informação, de algum outro dado? E ele vai te responder. E aí aqui as diversas formas que a gente pode otimizar utilizando o ChatGPT, tá? Roteiro para audiência, o reescrever parágrafos que eu já tinha falado lá atrás para vocês. Esse aqui de antecipar estratégico é muito legal. Por quê? Você pode pedir para o chat te trazer 10 argumentos para que você possa impugnar um certo pedido. Então, você consegue trazer uma outra visão. Eliminar o juridiquês. Gente, isso aqui é maravilhoso para a gente que faz relatório final para o cliente. Você pode... Travou, gente, ou está funcionando? Está funcionando? Então, eu que... Tá. Para a gente mandar relatório para o cliente, você não, né, gente? Então, Travou um pouquinho. Travou? Voltou? Voltou? Então, eu trabalho muito no contencioso. Então, quando sai uma decisão e eu tenho que mandar um relatório para o cliente, muitas vezes é mais fácil a gente copiar, pedir para o chat eliminar o juridiquês. E ele transforma a sentença do juiz, que é um negócio mega rebuscado, resume em 3 linhas, você pede isso para ele, utilizando uma linguagem simples e acessível. E está pronto para você copiar e colocar. Claro, copiar, colocar ali, né, o seu dedo, não é copiar e colar direto, você dá a tua revisada e mandar para o cliente. Você pode criar um manual do escritório. Pegar, setorizar cada escritório e pedir para ele montar. Aqui, já indo para a área, eu peguei alguns pontos, apesar de eu não trabalhar em previdenciário, eu tentei trazer para a realidade do previdenciário, tá, meninas? Então, assim, espero ajudar de alguma forma. Então, fazer perguntas específicas para orientar o seu cliente quanto à perícia médica. Você pode pedir para o chat fazer isso. Travou de novo. Travou de novo? Ouviram até a perícia? Sim. Perícia, tá. KPIs do escritório, né? Para quem trabalha com equipe, com métrica, isso é muito importante. Vou trazer um exemplo aqui. Você pode colocar metas e pedir para ele viabilizar isso. Em quantos dias 2 advogados conseguem elaborar 12 petições? Complexidade das petições. Complexidade baixa, média, você precisa dar mais informações, mas ele consegue elaborar esses KPIs. Você pode pedir para ele montar
treinamento. E você pode colocar também ele para analisar os pontos fracos do caso. Você colocar ali de 10 pontos fortes e fracos do caso XYZ. E isso vai ser ótimo porque vai poder te ajudar a precificar. Se é uma coisa que não está no seu portfólio já, como Valéria tem dela, se já não está ali determinado no portfólio, você consegue jogar no chat e precificar de uma forma mais assertiva. São possibilidades, tá? E aqui os outros recursos que a gente pode utilizar do chat, a gente pode linkar e ele criar respostas rápidas para e-mail de cliente. Ele pode fazer resumo de petições para memoriais, fazer minutas, pesquisa de jurisprudência, eu já falei, pesquisa de jurisprudência. Com parcimônia, gente, com cuidado, porque a gente vai precisar analisar se realmente é real o que ele está trazendo. Os cálculos. Ale, eu quero ver se esse chat GPT é bom para fazer cálculo previdenciário. Então, eu não consigo te dar essa ajuda, porque eu não sei fazer. Mas, assim... Eu vou testar. Você testa, porque, assim, qual é a premissa do chat? O que é repetitivo, o que é número, o que é lógica, ele faz. Com uma chance de erro pequena. Então... mas ele vai fazer muito, às vezes, do próprio sistema, né? Se você não der os dados corretos, nem o sistema calcula direito. A mesma coisa é ele. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, tabelas com informações organizadas, como a gente falou ali, como é que a gente pode organizar a nossa rotina? A gente pode pedir para ele fazer as tabelas com outro tipo de informações. Analisar a concorrência, gente, isso aqui é muito legal. Emitir declarações e notificações também, a gente dá o comando e ele vai conseguir montar. Criar teses para aplicar em um caso específico. De novo, quando a gente fala em jurisprudência, em criar teses, é com cuidado. A gente pode utilizar essa ferramenta, muita gente usa, muita gente adora, mas o foco, a minha opinião, o foco desta ferramenta não é para isso, tá? Não substitui o nosso conhecimento, o nosso raciocínio, a nossa formação, as nossas habilidades. Ele veio para otimizar, para agregar, para ajudar. Ele não vai substituir. Tá? Então, assim, isso para mim é muito tranquilo. Ele vai substituir, sim, aquelas situações repetitivas. Isso sim, ele vai substituir. Agora, a gente fazer uma tese, a gente fazer um atendimento ao cliente, não vai. Não vai. Ele não vai substituir. Tá? E eu trouxe aqui alguns comandos prontos para vocês terem como base. Então, vamos lá. Aquele formato, aquela dica de ouro que eu dei lá, eu trouxe aqui para você. Haja como um advogado trabalhista e relacione 3 conteúdos que os clientes mais trazem dúvidas sobre aposentadoria e crie 3 posts tipo carrossel com 5 páginas. Aqui, a gente podia ainda ter colocado qual o tom, qual a linguagem. A gente não colocou. Mas você viu como eu fui seguindo? Eu falei como eu quero que ele haja. Eu falei qual é a tarefa. Eu fui seguindo aquele caminho que eu dei para vocês. E aí tem vários exemplos. Ó, aí botei negativa de aposentadoria, para vocês conseguirem trazer para o cenário, né, do previdenciário. Ó, crie uma lista de todas as informações que precisam reunir para dar entrada em um caso de negativa de aposentadoria. Aqui a gente podia ter colocado, ó, haja como, é porque eu botei lá em cima, haja como um advogado especialista em direito previdenciário. Você está falando como é que você quer que ele se comporte.
né? E aí, aqui, ó, conteúdo de história, aquilo que a gente já falou. Ó, cria uma sequência de 10 histórias com um mínimo de 30 palavras por história, conta da limitação do tempo. Se você colocar, cria uma sequência de 10 histórias com um mínimo de 1 minuto, não vai, porque eu já tentei. Ele não tem essa dimensão do tempo. Você precisa colocar a quantidade de palavras. Então, você precisa entender quantas palavras você fala em 1 minuto. A média, né, gente? Para você direcionar. E assim vai. Você vai, olha, cria uma história. Lembra o que eu falei do storytelling? Envolvendo o filme XYZ. E vai detalhando. E vai colocando um por um. Aqui, muita maestria, já cansou de mandar conteúdo lá sobre o previdenciário. Eu coloquei isso aqui humildemente, tá, Val? Assim, eu quis trazer alguma coisa do mundo previdenciário que não é a minha área. A minha área, né, é consumidor, então é um pouquinho diferente. Então, eu trouxe aqui algumas ideias de conteúdo que a gente pode brincar lá no chat, tá? E aqui eu trouxe um comando para a gente testar. Eu vou copiar ele para vocês verem e vou colocar lá no chat. Vou parar de interromper. Para quê? Para eu abrir o chat e vocês verem agora como é que ele vai dar a resposta. Eu não consigo... eu tenho que parar de compartilhar. Ah, tá. Mas aqui já parou de compartilhar. Já estou entrando aqui para compartilhar a página do chat. Ah, tá. Já vamos. Aí eu já abri. Tá vendo? Ó, exatamente aqui, ó. Aquele prompt. E coloquei, ó, haja como um especialista, coloquei em copy e redes sociais. Escreva em formato de tabela assuntos diferentes que eu possa abordar nas redes sociais para os meus seguidores que têm problemas previdenciários, aposentadorias, auxílio, LOAS. Me dê o tema, o headline e a legenda de cada um. Ó, estão vendo? De geral, você espera. Aqui, Ale, rapidinho. Um exemplo do que a gente falou sobre você pegar e analisar o que ele te entrega, né? Por exemplo, ele está falando aqui, você sabe como solicitar o auxílio-doença? Aprenda agora. Não, vai ensinar o cliente a Exatamente. solicitar sozinho o auxílio-doença, né? Saiba os documentos. Exatamente. Aí você tem que colocar. Saiba os documentos que Isso. precisa. Os E aí, documentos você precisa juntar para levar para o advogado para ele entrar para você. exatamente. Então, é importante a gente ter esse senso. Mas a ideia ele já te deu. Ó, planeje sua aposentadoria. Conheça os requisitos para se aposentar por tempo de contribuição. Então, assim, ele facilita a nossa vida? Ele facilita bastante. Então, a gente, nessa questão de criação de conteúdo, ele ajuda muito. Mas não é voltou, gente, para o slide? Não, Tá ainda no chat? Tá vendo? É porque tem que parar de não, compartilhar. tá no chat não, tá na nossa tela aqui, vendo todo mundo. Então, voltou para... Estou compartilhando ou não? Clarissa,
Ela está conseguindo compartilhar, Larissa? Para mim está aparecendo. Para Aqui você entre a gente não tá aparecendo, não. não, então vamos de novo, gente. Aí, tá vendo? Tenta agora, Ale. Vê se foi. Foi, não? Não. Foi, gente. Está vendo? Novamente. Pronto. Compartilhar. Foi? Agora foi. Foi? Então, pronto. Estamos acabando já, meninas. E aqui são as ferramentas de inteligência artificial que a gente pode utilizar, tá? A gente pode pegar, ó, transformar o seu texto em fórmulas de Excel. É gratuito. A gente pode colocar documentos em PDF, pedir para ele analisar documentos em PDF. A gente sabe que tem o I Love PDF, mas a gente vai ter que ir no I Love PDF, converter, copiar, colar. Aqui a gente coloca o PDF, ele faz a análise, né? Aprimorar a qualidade das imagens de processos judiciais, por exemplo, de quem tem documento físico, processo físico, tem aquelas cópias, aquelas coisas horrorosas, ou então o cliente manda uma foto que é só Jesus, para a gente conseguir entender. Ele ajuda. Aqui fala, esse síntese aqui, tá? Vídeos, como gerar vídeos explicativos. E aí, é claro, gente, tem a versão gratuita que te dá, tipo, 2 vídeos para você usar, e aí depois você tem que ir para a versão paga. Correção de gramática, gerar imagens, isso aqui, até outro dia, foi amplamente divulgado na Globo, como você consegue gerar imagens com comandos de texto, né? Então, tem bastante funcionalidade. E aí, aqui, a gente encerra, né? Eu trago sempre uma frase para encerrar. Então, implementar a transformação digital no seu escritório pode ser temeroso. Como o chat, a gente tem ainda um certo receio de que ele vá tomar o lugar de algumas profissões. Mas se a gente tiver os passos certos, fizer uma coisa de cada vez no seu tempo, vai ser mais fácil e você vai poder colher esses benefícios. Então, contem comigo, que eu puder ajudar, eu estou aqui à disposição de vocês. Sensacional, Ale. Muito obrigada. Vocês viram, gente? É assustador, né? Mas assim, ó, dá para usar e dá para fazer muita coisa com isso aí. Muita coisa. Muitas dificuldades que muitas de nós temos quando a gente começa a produzir conteúdo, até na própria advocacia mesmo, né? Como a Ale ali deu várias ideias, nossa, dá para explorar isso aí de uma forma incrível. Então, a proposta da aula, né, é principalmente a gente conhecer a ferramenta, saber que ela pode ser muito boa se for bem utilizada, mas também pode trazer prejuízos, como a gente tem visto por aí, né? Do advogado que copiou e pulou tudo que estava no chat, pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, eu acho super válido. Ah, Valéria, qual que é a sua opinião? Eu acho que a gente tem que fazer uso, sim, sabe? Até porque isso aqui pode trazer um monte de conhecimento que você nem tem ainda. E é uma fonte, digamos assim, segura, né? Contanto que você saiba perguntar do jeito certo. Então, comecem a utilizar, comecem a explorar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem lá no grupo e a gente vai conversando a respeito disso também. Porque eu acho que está muito no início, né, Ale? Muita gente ficou bastante assustado, porque foi retirado do ar em muitos países também, né? Por tudo que o pessoal vinha fazendo. Você está sabendo como que está essa questão aí? E, então, aqui no Brasil já está sendo levantado, tá? Essa questão da utilização do chat, mas ainda não tem nenhum projeto de lei, ainda não tem nada nesse sentido.
mas sim a gente já tem movimentações, a gente já tem ouvido, mas formalmente, igual tivemos decisões, né, na Europa, nos Estados Unidos, a gente ainda não teve, oficialmente. Mas, e meninas, eu não trouxe aqui copia e cola prompt, por todos os motivos que eu já expliquei. Mas, se ainda assim vocês quiserem, precisarem, Alessandra, como é que você fez? Eu posso disponibilizar o que eu fiz, não tem problema algum. Mas eu quis trazer a autonomia para vocês criarem os prompts de vocês e vocês adequarem para qualquer ferramenta. Essa questão da gente pensar estrategicamente de como a gente vai gerar o nosso conteúdo não é da noite para o dia. Você precisa dar as informações para o chat. Tá? Igual a história do nosso software jurídico. Se a gente não colocar as informações, ele não vai rodar sozinho. É igual o chat. Não adianta você querer que ele te dê informações se você não treinar ele. Então, Estão perguntando se essa apresentação vai ser compartilhada? Vai, para quem tirar a nossa fotinha aqui, o nosso story da Level aí, marcar a Lê e me marcar. Aí ela vai pegar lá todas as marcações e vai mandar o PDF para vocês, tá? Façam isso aí. Pouca gente fez aqui, viu? Poxa, vocês não estão querendo, não. Faz aí que a gente vai enviar para vocês. Alguém tem alguma pergunta em relação ao chat GPT? Se tiver, pode levantar a mãozinha, abrir o áudio. Estão perguntando o seu Insta. Lê, fala novamente, por favor. eu vou botar aqui no chat, porque meu sobrenome é estranho, né, gente? É Lorenzon. Então, eu vou botar aqui no chat, que fica mais fácil, para facilitar a vida. E outra... Teve uma dúvida que surgiu aqui, Ale, rapidinho. O pessoal está falando aqui, o app tem tanto para iPhone quanto para não iPhone, mas gratuito, é só do iPhone, né? Não. Oficial só temos para o iPhone. O Android, os outros, não tem o oficial ainda, tá? Mas eles estão desenvolvendo. Se você for em qualquer uma das lojas, tanto na Apple quanto na Google, se você colocar lá ChatGPT, vai vir um monte de aplicativo. E aí, por isso que eu chamei a atenção, porque oficial só tem para iPhone por enquanto, não tem para outro. E aí, se não, você usa esse do link. Exatamente. Grazi, tem alguém aí pedindo para entrar na reunião? Não. As meninas falaram que estão tentando entrar, não tá conseguindo. E não tá aparecendo nada aqui para mim também, não. Ô, Grazi, o meu não pediu para pagar, não. Eu baixei. É porque tem um que tem esse símbolozinho que a Ale mostrou aí, branco e preto. Ó, peraí, sabe o que eu vou fazer, Val? Eu vou tirar um print e vou botar lá no grupo da Level. Isso, garoto. Tá? Que aí pronto. Vou tirar o print do íconezinho e vou botar lá na Level, que aí já não tem dúvida. É a Dulce que tá falando que não tá conseguindo entrar, né? Não, aqui para mim não tá aparecendo ninguém, não. Também não. Ela e a Luana, eu acho. De qualquer forma, vai ficar gravada e a gente já tá praticamente no final aqui, né? Mas... Eu tô aqui para tirar dúvida, à disposição de vocês. Já botei lá no grupo, tá, meninas? O íconezinho de qual é o oficial do OpenAI. Perfeito. E aí a gente vai compartilhando ali também os testes que a gente fez e tal, lá no grupo da mentoria mesmo, sem ser o da Liga, né? Para a gente poder ir desenvolvendo isso aí, se ajudando também. Eu vou fazer alguns testes, passo para vocês o que deu certo, o que não deu, e a gente vai compartilhando como a gente vem fazendo com tudo aí, tá? Vocês têm dúvidas, querem perguntar? Aproveitem. Bárbara? Minha primeira aula, Valéria. Você quer que eu pergunte o quê? Eu fiquei até com a dúvida, mas como eu não cheguei do início,
eu fiquei assim, se eu deveria perguntar ou não. Na hora que ela botou aí o último quadro, que tem assim, headline e não sei o que, não sei o que. O que seria uma headline? Na hora que você fez a pesquisa, você copiou o texto? Que ela não fez ainda o planejamento estratégico comigo. Daí eu vou explicar lá. São os títulos dos posts. Tá, então tá bom. Obrigada. Aí você pede o assunto, pede a headline, porque ele tem que te dar o assunto e tem que te dar ainda o título chamativo do post. Olha que maravilha. Maravilha mesmo. Obrigada. Não, mas aquela tabela lá que a Ale colocou lá, ele construindo na hora, chega a ser assustador, gente. É sério. É muito legal. Eu acho muito legal. Muito perigoso, mas muito legal. Né? Ale, você quer fazer mais alguma colocação? Quer deixar algum recado para as meninas? Só agradecer, me colocar mais uma vez à disposição e espero ter ajudado. Qualquer dúvida também podem me chamar. O que eu aprender, o que eu for testando também eu divido. Eu tenho uma certa. O que eu testo, gente, não é para previdenciário, então eu fico, né, um Não, pouco. mas você se saiu super bem, super bem. E também aqui tem várias outras áreas, tem direito empresarial, tem ambiental. Então a gente vai trocando ideias aí também entre as nossas áreas. Mas se sair uma previdenciarista, top. Bom, e agradecer mais uma vez, gente. Agradecer a Valéria por estar abrindo e agradecer as meninas que estiveram aqui com a gente hoje. Imagina, Ale, a gente que agradece, obrigada mesmo, de verdade. E ó, gente, só para avisar vocês, que dia que é a próxima aula do Hot City, ou Larissa? Dia 19, segunda-feira? Então, Isso. segunda-feira, dia 19, às 19? Vou conferir aqui. Tá. Mas A acho gente, que é às 7 mesmo. a gente coloca lá no grupo para vocês. A gente vai ter uma aula em formato Hot City, que é aquele de perguntas e respostas, tá? Que é bem rica, porque aí todo mundo pode perguntar o que quiser, e a dúvida de um pode ser a do outro, e aí a gente vai se ajudando. Normalmente 6 horas, Valéria. às 18? Então, dia 19 às 18, Hot City aí pra gente, tá bom? Espero vocês. Quero saber o seguinte, aproveitar aqui, tá? Quem está colocando tudo em prática, que já fez o planejamento estratégico comigo, quem está com dificuldade, pode colocar dúvida no grupo. Se ainda não está muito à vontade no grupo, pode me chamar no privado. Eu não quero vocês estacionadas, tá? Sentiu que travou, já pede ajuda. Agora vocês estão num grupo justamente para ter ajuda, para ter ali um impulsionamento, e a gente está aqui para isso, tá bom? Estamos juntas, eu conto com vocês, porque se vocês não externarem o que vocês estão passando, eu não consigo ajudar. Então tem que me chamar. Às vezes uma ou outra some, nunca mais eu ouço falar, não vejo stories, não vejo post, aí eu tenho que bater lá na porta. Ô, minha filha, o que que aconteceu? Mas não deixe isso acontecer, são 6 meses. 6 meses passam muito rápido e tem muito para ser feito. Se você fizer isso, vai chegar lá no final da mentoria, é que você vai se dar conta do tanto de coisa que você podia ter feito e não fez. Então, vamos aproveitar esse tempo, tá bom? Um beijo para vocês, Ale. Obrigada mais uma vez, foi sensacional. Você maravilhosa como sempre, tá? As portas da Level estão sempre abertas aqui para você. Vai voltar com outros assuntos também. Depois eu vou te chamar lá para a gente combinar, tá? E vocês fiquem de olho aí, porque eu já vou mandar alguns convites para algumas também, tá? Eu faço questão de abrir esse espaço aqui para que vocês consigam desenvolver tudo, absolutamente tudo, em todas as possibilidades aí do profissional de vocês, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Ah, a Ellen quer perguntar. Calma, calma. Pode falar, Ellen. Desculpa, da hora que você estava fechando. Só uma pergunta rápida, Ale. Eu costumo usar o ChatGPT e, assim, é uma dúvida se a forma que eu faço pode ser boa ou ruim. E talvez pode ser uma agregar, enfim. Eu utilizo exatamente como você falou, um prompt pedindo para que ele seja especialista em alguma coisa e faça X coisa. Eu tenho um prompt pronto que eu faço o seguinte, eu digo a ele que ele é especialista em prompt e eu quero que ele crie
uma pergunta para que eu faça para o ChatGPT, como se ele fosse um usuário. Então, eu não faço a pergunta. Então, aí eu peço para ele assim, ó, eu quero que você me faça perguntas sobre o que é o prompt, enfim, para que você crie a melhor forma possível. Então, meio que até essa parte da pergunta eu peço para ele fazer. E aí ele vai me perguntando, sobre o que você quer? Eu quero criar um post. Aí ele vai perguntando, sobre o quê? Qual é o seu público-alvo? Enfim. A minha pergunta é, você acha que essa forma é válida ou é melhor que a gente crie um prompt já dizendo, olha, você é um especialista em, enfim, advogado ou especialista em marketing, faça tal coisa. Na sua opinião, assim, que já tem mais experiência, você acha que vale mais eu pedir para ele fazer o prompt ou eu faço o prompt já direto para ele me dar o conteúdo, por exemplo? Então, eu sugiro você montar o prompt. Por quê? Você pedindo para ele montar, a chance dele montar o mesmo prompt com as mesmas perguntas para outras pessoas e você receber a mesma resposta é grande. Então, quando você você monta o seu prompt, você utiliza as suas palavras, vou te dar um exemplo bobo. Você é um especialista em direito previdenciário, ou você é um advogado previdenciarista. É diferente. Então, o contexto é o mesmo, mas a forma que você vai escrever o prompt é diferente e ele vai te dar respostas diferentes. Mas, se funciona, entenda, se funciona para você, se você acha que está indo bem dessa forma, excelente. Excelente. Porque às vezes realmente ele faz umas... Às vezes funciona muito bem, mas às vezes fica perdido, fala nada com nada. Aí eu fico meio assim, tá, por que uma vez dá certo e outra não? Aí, como você falou essa questão dos prompts, eu fiquei com essa dúvida. Eu vou testar fazer dessa forma que você ensinou. E aí, você treina. Quando ele te der uma resposta que não tem nada a ver, você sinaliza para ele. Você fala, a resposta número 2, estou aqui hipoteticamente. Tá? Não, eu faço assim, eu coloco por número. A resposta número 2 não está correta. Reescreva. E outra, o que você pode fazer, vou trazer o que aconteceu comigo. Eu faço o quê? Controladoria jurídica. Toda vez que eu sento e peço para o chat criar um conteúdo de controladoria jurídica, ele me dá tudo errado. Ele não sabe o que é controladoria jurídica. Ele fala que é uma controladoria financeira, e não é. O financeiro não é o que o controller faz. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que explicar para ele, ensinar para ele o que era controladoria. E aí eu escrevi. E aí eu coloquei. Mas aí, por exemplo, você explica, e aí quando você vai fazer perguntas sobre, por exemplo, a controladoria, você utiliza o mesmo chat e pede para que ele faça tudo, ou você cria novos e ele aprende? Ele aprende. Ele aprende. Aí, o que você tem que fazer? Eu vou te falar o que eu fiz, o que funcionou comigo, tá? Bati a cabeça, não foi assim não, tá? Bati a cabeça, porque eu falava, caraca, sério, gente. E aí eu falava, reescreva, mude, não sei o quê. E vinha sempre a mesma coisa. Eu falei, não é possível. Aí, o que eu fiz? Eu falei, o conceito de controladoria jurídica não é esse. O conceito de controladoria jurídica é X, Y, Z, nananana. Você compreendeu? Por isso que eu botei aquela frase lá no final, porque eu usei. Precisa de mais alguma informação? Aí ele me respondeu, não, obrigada, segue aqui. E aí você fazendo mesmo outros chats novos, ele já entende. Quando eu abri um chat novo, eu sinalizava para ele. Utilize o conceito que eu te ensinei. Mesmo num chat novo? Mesmo num chat novo. Até nem, tá? Inteligência artificial, querida. Você não quer... Outro nível.
O que acontece? Quando você ensina, é na tua ponta. Por isso que eu estou te falando que, na minha opinião, é melhor você pegar a estrutura e você criar o seu prompt. Por quê? Ele fica então vinculado a você. Se eu, por exemplo, perguntar sobre controladoria, provavelmente ele não vai saber. Ou será que você conseguiu ensinar? Dados dele. Supostamente tem na base de dados dele. Agora, se ele vai te trazer o conceito que eu dei, eu não sei. Depois você puxa. Faz a pergunta para você testar. Eu ensinei dentro da minha conta o que é a controladoria jurídica. Então, toda vez que eu vou pedir qualquer coisa para ele relacionada a esse assunto, eu sempre pontuo para ele, utilizando o conceito que eu te ensinei. Entendeu? Entendi. Muito obrigada. De nada. Mais alguém quer perguntar, gente? Então, vamos liberando a Lê hoje. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Você está maravilhosa. Ela fez fotos profissionais hoje, já aproveitou a maquiagem aí para, né, arrasar. Ó, eu quero deixar registrado aqui que eu tô vendo as fotos aí de quem tá fazendo as fotos novas. Toda hora eu dou um grito lá em casa, meu marido fica sem entender o que que é. Eu falo, olha esse antes e depois da minha mentorada, meu filho. Vocês têm que me mandar, gente. Eu fico louca da vida. Depois eu vejo a foto nova, ela fala, que absurdo, nem me mostrou. Me mostra, me manda lá no WhatsApp que eu quero ver, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada, Lê. Nada, eu que agradeço, gente. Boa noite, beijo. Vai.